com os nossos convidados de hoje, Alexandre Malhado, jornalista da revista Sábado, e Cátia Bruno, jornalista e editora de Internacional do Observador. Bom dia aos dois e bem-vindos. Começava a nossa análise pela questão portuguesa, depois do debate quinzenal de ontem e das explicações do Primeiro-Ministro sobre o uso da base das lajes neste conflito. Cátia, está o posicionamento de Portugal totalmente esclarecido, nomeadamente em relação ao se houve ou não uma violação do acordo bilateral entre os dois países, ou ainda haverá necessidade de maiores explicações, como de resto quer a oposição com a audição de Paulo Rangel no Parlamento? Parece-me que em relação à base em si, ficou esclarecido depois de alguns dias de alguma confusão, mas entretanto com as declarações do Ministro Paulo Rangel ficou mais claro a partir de que momento é que houve o pedido de autorização dos Estados Unidos e que houve esse pedido, como está claro no acordo, e que Portugal respondeu com aquela série de condicionantes. Aquilo que não está tão claro é, por um lado, em relação a essas condicionantes, o que é que conseguimos compreender que seja o conceito de retaliação, ou seja, o que a condicionante diz é que a base só pode ser usada para operações de retaliação. O segundo ponto. Isso é difícil de medir e de Portugal ter esse controle para saberem como é que os aviões vão ser usados. Mas eu acho que aquilo que está menos claro é, sobretudo, qual é que é a posição de Portugal neste conflito. O que o Governo tem dito é que apoia a Carta das Nações Unidas, pede uma desescalada, faz críticas ao Irão, mas não é claro sobre como é que Portugal se posiciona relativamente à ofensiva iniciada pelos Estados Unidos e por Israel. Parece-me que o Ministério tem sido um pouco mais opaco nessa posição. Com receio de eventuais retaliações também por parte dos Estados Unidos, como vimos, por exemplo, com Espanha, a ameaça da quebra de acordos comerciais? Sim, Portugal tem uma relação muito longa com os Estados Unidos e, obviamente, é um aliado muito forte e, portanto, é compreensível de um ponto de vista pragmático que Portugal não queira desagradar a esse aliado, mas é verdade que continua a ser um pouco ambíguo relativamente a isso. Alexandre Malhado, faltou aqui, quando o Primeiro-Ministro explicava ontem aos deputados a atuação do Governo, faltou usar a palavra diretamente envolvido, não está diretamente envolvido Portugal neste ataque, ou interpretas de outra forma, da forma como o Governo interpreta? Eu concordo com a Cátia na perspectiva de que a grande incógnita e o que é preciso esclarecer maioritariamente é a posição de Portugal no conflito e mesmo como se posiciona numa perspectiva geopolítica neste aspecto. E parece-me que a diplomacia portuguesa e a forma como está a abordar este tema e os conflitos passados também vimos isso na Venezuela, é com muitos pezinhos de lã. Eu considero, isto é uma opinião minha, que é precisamente para não chatear o aliado Estados Unidos, para ter cuidado na forma como lida com isso. É um bocadinho a escola do realismo. É medo, é respeito? Eu vejo que é uma espécie de uma escola do realismo das relações internacionais. Portanto, mais do que a Carta das Nações Unidas, mais do que o direito internacional, é o interesse nacional acima do que está a acontecer. Portanto, e o próprio Luís Montenegro falou disso ontem no Parlamento, da forma como Portugal se deve colocar nesta guerra que nós já não sabemos muito bem se está a caminhar para uma guerra mundial, mas o que nós sabemos é que é um conflito complicado. Esta postura não é nova de colocar em causa a Carta. Quer dizer, o direito internacional é imperfeito por natureza, especialmente no que toca a grandes potências. Quando grandes potências têm interesses que vão contra o direito internacional, é típico, às vezes, passar por cima desse direito internacional. Isso sempre aconteceu. O problema é que, nos últimos anos, nos últimos meses, temos visto reiteradamente várias violações. Vimos isso na Ucrânia, vimos isso na Venezuela, vimos isso agora no Irão. E, portanto, à medida que se faz isso reiteradamente, há uma erosão das normas ocidentais e é isso que nós estamos a assistir. E Portugal, se por um lado, parece-me também, como a Cátia explicou bem, parece-me claro a forma como contratualmente está a lidar com a base das lajes, por outro lado, a forma como está a lidar de um ponto de vista de direitos humanos, de um ponto de vista de direitos internacionais, pode ser dúbio e veremos o que é que vai acontecer daqui para a frente, especialmente na relação com, por exemplo, Espanha, com outros aliados.
Obrigada, Francisco Penin. Vou regressar à Cátia Bruno. Estávamos a olhar para aquilo que tem sido o processo de repatriamento dos portugueses, neste caso no Dubai, por parte do Governo. Peço-te que prossigas e concluas enquanto nos vão acompanhando as imagens em direto da base das Lajes, da base norte-americana, na Ilha Terceira, nos Açores. Bom, na verdade acho que não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas acho que... No sentido de se o Governo deveria também tomar aqui mais alguma medida para facilitar não só a chegada das pessoas que estão noutros países nesta região, mas também aquilo que podem ser consequências que surjam. Não sei exatamente que medidas pode tomar numa altura em que os corredores aéreos abrem intermitentemente e, portanto, há poucos voos. Os que há, voos comerciais, têm preços exorbitantes e por terra é muito difícil porque é preciso ir até o Egito e atravessar toda a Península Arábica. Eu gostaria, sobretudo, de olhar neste momento para a posição da Casa Branca e dos Estados Unidos, que me parece que é o grande decisor deste conflito e que acho que estamos a viver um momento de caos e de personalização em Donald Trump que torna a situação muito volátil e completamente imprevisível. Nós temos relatos de que as decisões têm sido tomadas por um grupo muito pequeno, que inclui o Secretário de Estado, inclui o Vice-Presidente, e em que o Presidente praticamente toma as decisões sozinho. Muitas vezes contra os avisos do Pentágono, contra os avisos da CIA, e aquilo que temos ouvido do discurso público dele é completamente errático. Num momento é a mudança de regime, no outro momento é a destruição do programa nuclear, num momento é suposto os iranianos saírem à rua, no outro momento isso é muito perigoso. E, portanto, estamos a ver uma guerra de uma dimensão enorme, que já envolve muitos países, que envolveu o Chipre, que é um país europeu, que não temos ainda a certeza se envolveu a Turquia ou não, mas se envolver... Estamos a falar do segundo maior exército da NATO e, portanto, não é brincadeira. E creio que há aqui muita incerteza e... Sobretudo no futuro também do regime iraniano e do papel dos Estados Unidos nesse ponto. E já lá iremos, só para concluirmos também aqui a questão mais nacional do Alexandre Malhado. Como é que também podemos avaliar a resposta que já foi dando o Governo, pelo menos no contexto económico? Já sabemos o que é que está previsto para o caso da subida de preços de combustíveis, como se prevê, mas não foi anunciada, se bem me recordo, mais nenhuma medida. Sim. Antes de ir aí, que é um ponto muito importante só concordar, que eu acho que é de facto é uma missão de ego de Donald Trump, que nós até podemos ver pelo nome das missões, não é? A Operação Fúria Épica, já tínhamos visto com a Venezuela, que é com a Operação Resolução Absoluta, portanto são nomes quase de filmes de ação, não é? E, portanto, vamos ver que o futuro deste conflito está muito nas mãos, mais do que na Casa Branca, na cabeça de Donald Trump, que mesmo as pessoas que o rodeiam muitas vezes não compreendem para onde é que vai, que direção do presidente norte-americano. Em Portugal, considero que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação concreta, não só de um ponto de vista diplomático, não só de um ponto de vista de repatriamento, mas também de um ponto de vista económico. Ainda é muito cedo. Acho que o Governo esteve bem ontem no debate quinzenal a avançar desde já, voltar a ter um desconto no ISP caso os combustíveis cheguem aos 10 cêntimos. Para descansar também um pouco os cidadãos. Porque os governos, isto é uma forma que o conflito iraniano tem de chegar aos bolsos dos europeus e aos bolsos dos portugueses. Estamos a falar, o Estreito de Hormuz passa por ali 20% do petróleo, do consumo de petróleo a nível mundial. Estamos a falar de um impacto muito concreto na vida dos portugueses e é normal, e considero, e termino com isto, que há dois grandes desafios do Estado português, que é, por um lado, este desafio económico, que é um desafio de manter os níveis de qualidade económica dos portugueses sem serem afetados por este conflito iraniano. Por outro lado, e eu considero que isto não é muito falado, mas a questão da radicalização de comunidades. Isto aplica-se a toda a Europa. Comunidades iranianas podem ser radicalizadas por esta Europa fora, caso este conflito se arraste. Vimos isso em outros momentos da história, por exemplo, com o autoproclamado Estado Islâmico. Tivemos células em França que se radicalizaram com outros conflitos também. E, portanto, o Governo terá que ter muito cuidado a ver a forma como as comunidades em Portugal,
se desenvolvem, os fluxos também migratórios. Em Portugal também, França também, todos os países europeus também é um desafio enorme. Houve, de resto, ontem uma reunião. Exatamente. Nesse sentido, por parte das autoridades. E é importante estar atento a isso. E depois o outro desafio também é isso que estamos aqui a falar, que é o repatriamento. Nós já sabemos que a Embaixada de Portugal em Abu Dhabi está a preparar, a organizar uma missão de repatriamento. Está a lembrar os portugueses que têm de assinar um compromisso de pagamento ao Estado, como o português deu aqui o seu testemunho. Estamos a falar de famílias inteiras. Este compromisso de pagamento pode chegar a dezenas de milhares de euros se forem famílias grandes. É dinheiro. Poderia haver aqui uma exceção? É difícil dizer, primeiro porque também não somos especialistas nesse aspecto, mas a verdade é que pode levantar problemas para futuras mas ações todos do estes desafios, não só no que toca ao petróleo, não só no que toca, portanto, à gasolina, não só no que toca ao repatriamento e também à radicalização de comunidades, o Governo e o Estado português e Luís Montenegro e Paulo Rangel terão de ter muito, muito olho nisto. Olhando para o futuro, Cátia Bruno, do Irão, que é também uma das maiores incógnitas neste momento, haverá ou não aqui um papel por parte dos Estados Unidos, olhando para aquilo que é também o histórico dos Estados Unidos neste tipo de ataques? Parece que houve um planeamento propriamente dito para o dia a seguir ao ataque? Parece-me que pode ter havido, pelo menos na cabeça de Donald Trump, como dizia o Alexandre, é o que interessa neste momento, pode ter havido um plano de vamos fazer algo semelhante à Venezuela. Vamos arranjar alguém de dentro do regime que negocia connosco e colocamos essa pessoa no poder. Mas o próprio presidente norte-americano já disse, as principais figuras que tínhamos foram mortas nos ataques. E, portanto, isso, para além de demonstrar alguma falta de planeamento nesse sentido, mostra também que tudo está em aberto. E há aqui várias hipóteses. Nós podemos ter um regime que consegue sobreviver, e até agora tem mostrado isso. A eleição do novo líder supremo está a decorrer com normalidade e, portanto, o regime foi decapitado, mas já está a arranjar outra pessoa para subir e para se manter em funcionamento. Tem-se falado... Já com ameaças que pairam sobre si? Exatamente. Tem-se falado da possibilidade de ser o filho de Ali Khamenei, Moshtaba Khamenei, a assumir esse cargo. E isso parece-me que pode levar a um endurecimento enorme do próprio regime iraniano. Khamenei filho é muito ligado às guardas revolucionárias. Em termos de manutenção daquilo que é a atual ditadura xiita. Exatamente. A guarda revolucionária, que Khamenei filho é muito próximo, é a face mais dura do regime, mais repressiva, é também a face mais militarizada. E isso significa que, no caso de haver, por exemplo, protestos dentro do Irão, eles vão ser ainda mais reprimidos do que foram os de janeiro, em que morreram milhares de pessoas. E, portanto, podemos estar perante uma situação em que Donald Trump pode dizer que quer levar a democracia ao Irão e a mudança do regime, mas podemos estar numa situação em que a vida dos iranianos fica ainda mais complicada do que já era. Sendo que ele próprio assumiu que esse não era o objetivo, não foi uma das razões propriamente ditas. Tem dito várias coisas. Este ataque, enfim, na mais recente declaração, às vezes é difícil de facto acompanhar. Já vou a ti, Alexandre Malhado, para já a informação de que os senadores republicanos rejeitaram uma proposta para interromper a guerra lançada por Donald Trump no Irão. A votação da legislação, conhecida como Resolução sobre Poderes de Guerra, terminou com 47 votos a favor e 53 contra. A iniciativa foi lançada pelo democrata Tim Kaine e co-patrocinada pelo republicano Rand Paul, que foi o único republicano a apoiar este projeto. Por outro lado, o senador John Fetterman, da Pensilvânia, foi o único democrata a romper com o próprio partido e a votar contra a resolução. O democrata mantém uma postura firme de apoio a Israel e a relutância em impor limites à autoridade do presidente para agir na defesa de Tel Aviv. Alexandre Malhado, tendo também isto como pano de fundo, esta informação, aquilo que se prossegue para o futuro do Irão também está dependente dos interesses de Donald Trump para, internamente falando, para os seus eleitores. Recordar que haverá intercalares dentro de alguns meses, em novembro. Sim, esta ação no Irão não é muito popular. Os opinion polls já mostraram isso. Donald Trump disse que não ia fazer guerras. Que não ia fazer guerras. Nós aqui, ao sexto dia, nós temos um momento de... A escalada continua. É um caminho... O caminho natural é de escalada. Aliás,
estamos aqui constantemente, é notícias de última hora, que é o Francisco Penico, constantemente a dar a notícia e a mostrar claramente que, tanto no Golfo, no Líbano, no Iraque, em vários pontos, há sempre novidades de algo novo. Isto parece quase que regressámos a 2003, que regressámos a um período de grande tensão no Médio Oriente e agora já não sabemos até se em território NATO, não sabemos, estávamos aqui a falar há pouco da Turquia, nós não sabemos se os tais mísseis interceptados efetivamente, qual é que era, portanto, o objetivo. E aquilo que nós podemos saber aqui para os próximos tempos é que a escalada vai continuar. Donald Trump, sabemos que o Donald Trump sabe que o apoio público a este conflito é muito, muito baixo. Donald Trump venceu no Senado recentemente com o projeto de lei para interromper a guerra no Irão, que foi rejeitado. Vamos ver, e eu não consigo estar a fazer futurologia. Sim, porque mas não vislumbras uma saída diplomática por enquanto? Parece-me que o que é mais provável, tendo em conta a situação interna dos Estados Unidos, é Donald Trump sair e colher os louros de nós vencemos. E nós vencemos porquê? Porque decapitámos a liderança iraniana, portanto, o Supremo Líder, matámos o Supremo Líder, e isso não interessa se vem um outro Supremo Líder, neste caso provavelmente o filho do Supremo Líder, que poderá até enriquecer e tornar o regime iraniano ainda mais radical. Donald Trump vai querer provavelmente sair de fininho deste conflito, colher louros, proclamar vitória, porque a outra opção é terrível. A outra opção é arrastar este conflito, porque a cada semana que passa estamos a falar de uma sociedade iraniana que se vai destroçando, estamos a falar da imagem de Donald Trump cada vez mais saturada do ponto de vista internacional e de um ponto de vista interno. E efeitos económicos. Efeitos económicos. Eventualmente podem chegar aos Estados Unidos ou não? Podem chegar, já estão a chegar, e portanto, e vão chegar efetivamente, já vão chegar à Europa, e portanto, o que nós estamos a ver é o presidente norte-americano e a Casa Branca têm de tomar muito rapidamente medidas para tornar este filme de ação que Donald Trump começou efetivamente numa comédia romântica. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Benéfico para a comédia sua trágica, imagem. aliás, não é romântica.